Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro online das quartas-feiras, um trabalho da Igreja Presbiteriana do Tijuco Preto. Nossa oração é que Deus abençoe a sua vida. Hoje faremos um pouco diferente, não será ao vivo, momento gravado, e orientamos que você tenha um momento de oração. Nós faremos isso agora, apesar de gravado. E a meditação de hoje é no livro de Jó, capítulo 1, versos 6 ao 12. Capítulo 1, versos 6 ao 12. Nós vamos meditar sobre o tema Temente a Deus como ninguém. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é grande, só o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. É digno porque o Senhor é Deus, é digno porque o Senhor criou todas as coisas, perfeitas e belas. É digno porque o Senhor se revela e se deixa ser conhecido de forma geral pela criação e de forma especial por tua palavra, escrita e encarnada. É digno de todo louvor, Pai, porque só o Senhor é santo, santo, santo. Te exaltamos neste momento, te agradecemos porque já vivemos os dias que vivemos nesse novo ano, pelo ano que ainda está no seu início, e por este dia em especial, por esse momento também, pedindo ao Senhor que nos ilumine com o Teu Espírito para ouvirmos a Tua voz e vivermos por ela. Te agradecemos por tudo, pedimos pela vida de cada um que estiver sendo alcançado por esse meio de comunicação. Que o Senhor esteja com cada um, sendo ele membro da nossa igreja ou não, sendo um irmão em Cristo ou alguém que ainda não conhece a Tua palavra. Nós pedimos pela vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Jó 1, 6 ao 12 diz assim: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Queremos a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele pode dar? Essa questão é importante porque há um temor comum nos homens, um temor por Deus. Aqui no Brasil, por exemplo, a maioria das pessoas se qualifica como cristã, que ama a Deus de todo o coração, que o tem, aliás, em altíssima conta e que o tem como o principal de sua vida. Mas na prática, a relação depende das circunstâncias, vontades pessoais e tudo mais. Não é a palavra, toda a palavra de Deus, quem determina essa relação. E ela não é aprovada por toda a Escritura. As práticas são realmente divergentes e muitos não conhecem, a maioria não conhece. Essa mesma maioria não conhece a vontade de Deus, a verdadeira vontade de Deus a respeito dessas práticas. Por isso a pergunta: queremos a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele pode dar? Isso vai fazer toda a diferença, e aqui radicalmente o cristianismo divide todas as pessoas entre os verdadeiros filhos de Deus e os que são inimigos da cruz de Cristo. Para termos uma ideia, Abacuque 3, 17 e 18 diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e nos campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O profeta tinha um coração tão satisfeito em Deus e no seu Salvador Jesus Cristo, o seu Filho, o Filho de Deus, que nada nem ninguém era mais importante.
Ele preferia perder todos os bens, todas as riquezas, mais que não perdesse a Deus. Jó era um homem assim também. Jó temia a Deus como ninguém de seu tempo, e Satanás constatou isso, mas em seu relatório ele acusa Jó de manter um relacionamento com Deus, de ter, portanto, uma vida reta e íntegra, como troca por Deus abençoar a sua vida. E uma coisa curiosa, quando a gente estuda o livro, é que Jó era o homem mais rico e mais famoso de seu tempo e era conhecidíssimo justamente por sua relação com Deus. Deus deu um jeito de que aquela geração, independente de quem fosse, soubesse que Deus era o melhor amigo para Jó. Jó tinha Deus como seu melhor amigo e havia um relacionamento profundo e íntimo. Desses relacionamentos, assim, de não chamar a atenção a essas amizades verdadeiras. Jó nem se comparava à sua relação com Deus. Então, como nós dissemos, no relatório de Satanás, Jó é acusado de manter uma relação por troca, uma relação com Deus por barganha, trocando com Deus. Então, mantinha uma relação de integridade desde que Deus o abençoasse. E isso, obviamente, era uma mentira. E o próprio Deus já antecipa o que deveria constar no relatório de Satanás. Esses detalhes do livro e do texto não dá tempo de tratarmos aqui, mas o fato é o detalhe de Satanás ser contratado, de Satanás, por que Satanás foi contratado, por que um relatório, enfim, não vou entrar em detalhes, mas o fato é que Deus contratou Satanás. O livro está mostrando que Deus é soberano, e que na sua soberania os verdadeiros fiéis servos de Deus respeitam a liberdade da soberania de Deus de decidir agir e administrar essa soberania com os seus melhores servos e mesmo que isso resulte em sofrimentos e dificuldades, mantendo a fidelidade com o Senhor para mostrar que esses melhores servos não mudam a sua relação com Deus. Então, uma mensagem do livro é essa soberania de Deus ser respeitada pelos seus melhores servos. Então, não vou entrar em detalhes, mas o fato é que Deus contrata Satanás para avaliar a vida de Jó, numa prestação de contas com outros que prestavam serviço, como os anjos. E o fato é que Satanás, então, propõe que o próprio Deus deixasse muito claro que Deus estava retirando aquilo que ele tinha dado de Jó, para ver se Jó não blasfemaria. Jó então vai ser submetido a esse teste com a seguinte mensagem do próprio Deus, que é, inclusive no meu entendimento, uma mensagem central do livro. É provar ou mostrar para nós, para os leitores do livro, uma mensagem sobre a graça de Deus em Cristo. Deus está dizendo que existe um poder tão especial, soberano, que transforma o coração de inimigos de Deus. Todo ser humano se tornou inimigo de Deus, mas esse poder é tão soberano que pode transformar um coração de um inimigo de Deus se tratando do ser humano, obviamente, em seu amigo mais íntimo, ao ponto desse coração humano não mudar a sua relação com Deus por nada, mesmo que ele sofra todo tipo de dificuldades e problemas, ele não muda a sua relação com Deus. E esse poder está na graça do Filho de Deus, no sacrifício do Filho de Deus, no Redentor de Deus, naquele que resgata o ser humano de seus pecados. Isso vai ficar muito claro nos diálogos de Jó. Jó quer ver o seu Redentor. Eis que o meu Redentor vive, por fim se levantará. Jó tem uma visão avançada para a época sobre esse Redentor de Deus, esse libertador de Deus, esse advogado, vamos dizer assim, de Deus, que defende o ser humano e salva o ser humano dos seus pecados e os livra da sua escravidão e os transforma em verdadeiros adoradores. Então Satanás
vai agir contra a vida de Jó, e em um só dia Jó perde todos os seus bens, servos e servas, filhos e filhas. E ao invés de blasfemar contra Deus, que era o objetivo, Jó bendiz ao Senhor, adora ao Senhor. E Jó diz que no saiu do ventre, no voltaria. Ele reconhece que o Senhor deu e o Senhor tomou, e bendito seja o nome do Senhor por isso. Então ele não peca contra o Senhor. O que seria então essa blasfêmia? Seria não se submeter à liberdade da soberania de Deus de administrar os recursos sem dar explicações e colocar de repente um entendimento pecaminoso na ação de Deus, de que Deus estivesse fazendo aquilo por motivações pecaminosas. É dizer coisa contra Deus nesse sentido, ao ponto de não aceitar, se submeter à liberdade da soberania de Deus, de administrar os recursos, sem dar explicações muitas vezes. E nós estamos expostos a isso diariamente. De repente o marido pode ficar viúvo, a esposa também, os pais podem perder os filhos dos seus pais, e nos rebelarmos contra Deus e dizermos: eu não aceito tal condição. Isso para mim, eu fiz tudo certinho. Deus deveria fazer a sua parte, Deus não fez. Então é sinal de que nós nos relacionamos não com Deus como Ele é. Nós nos relacionamos por troca. Nós não respeitamos a Deus, não o admiramos como Ele é. Não nos realizamos nele como Ele é. Mas Jó, ele bendiz. Jó bendice ao Senhor. Jó adorou ao Senhor. Jó não blasfemou contra o Senhor. Uma coisa muito curiosa conosco, né, é justamente se nós estamos, a exemplo de Jó, a semelhança de Jó, prontos para ser tão provados, tão testados pelo próprio Deus. Se nós somos tão aprovados por Deus como Jó era, porque Deus disse isso de Jó, que era um servo. Veja só, ele era um servo. Significa que a vontade de Deus era que valia na vida de Jó. Hoje muitos chamam o Senhor de Senhor, mas não fazem o que Ele manda. É o que diz Jesus em sua palavra, né? E hoje nossa cultura é assim. O cristianismo moderno é bem desse jeito. Nós dizemos que Jesus é o Senhor, mas apenas de lábios para fora. Na prática, nós não nos submetemos a toda a sua palavra. Então nós somos tão aprovados por Deus que podemos ser testados. Deus poderia contratar o maior acusador para verificar a nossa integridade com Deus diariamente e em tudo? Nossa vida de comunhão com Deus e Jesus chamaria a atenção do tentador, ou tem chamado a atenção do tentador, ao ponto dele propor para Deus que nos testar, para ver se continuaremos com o nosso coração satisfeito em Deus. Nós temos esse nível de integridade. A nossa relação com Deus é o que mais vale para nós, independente das circunstâncias ou o sofrimento muda a maneira como nós adoramos a Deus. Como está a nossa relação com Deus? E se o nosso sofrimento for controlado pelo próprio Deus, deixamos de admirá-lo? E se o nosso sofrimento vier de Deus, não como disciplina por causa de nossos pecados, mas justamente por nossa integridade e retidão, por razões em Deus não reveladas, a nossa satisfação continuaria em Deus? Permanecemos tementes a Deus? Eu tenho que me examinar esse ano e pensar se eu temo realmente a Deus. Qual é a minha motivação na minha relação com Deus? Que seja o próprio Deus. Nossa oração é que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nos ajude, diante do que ouvimos, a realmente tê-lo em grande conta, que possamos ter profundo amor e respeito pelo Senhor. Que a nossa satisfação em Cristo seja sem fim, em nome de Jesus. Amém.